Boa noite mais uma vez a todos e a todas. Deixa eu subir aqui. Bom, então dando sequência, né, às nossas discussões, né, em relação ao nosso primeiro encontro presencial, né, o segundo encontro online. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, ainda tratando sobre esses saberes e essas práticas docentes, né, esses saberes e as práticas docentes no ensino da matemática, e aí a gente pensar nessas temáticas como um arcabouço de quebras de rupturas, de reconstrução de novos ciclos. Boa noite, Mara. E novos ciclos dentro desse saber e dessa prática do ensino da matemática. E aí, como foi colocado na aula passada, né, quando se fala em saber e prática do ensino da matemática, né, só fazendo aí uma breve retrospectiva, nós podemos ter uma percepção de como esse saber e essa prática ela se articula. E essa articulação ela precisa ser entendida de que o saber ele não é um saber que é construído de uma forma prematura, de uma forma precoce ou de uma forma de imediata, mas sim, nós que estamos, ou vocês que estão em uma formação inicial, você já traz uma vivência, já traz experiências de longas datas na trajetória de vocês. E aí, quando se pensa nesse saber, e aí esse meu saber, como que isso é transformado ou feito uma transposição para a minha prática. E aí revisitar, repensar e ao mesmo tempo refletir. Que tipo de saber matemático eu tenho? Ou que tipo de saber eu tenho? Quais são as minhas experiências? Como eu aprendi a matemática? Que rótulos foram construídos em mim, dentro do meu processo cognitivo? Como foi tratado, como foram as abordagens do ensino da matemática na minha infância, na minha adolescência, nos anos finais, ensino médio, até chegar numa graduação. Então, eu trago uma trajetória dentro desse processo, e aí nós precisamos fazer uma revisitação desse nosso saber. Essa revisitação ela tem que sentido? Ela precisa ser revisitado articulando com o cenário atual, né, com o contexto atual da educação. Ou seja, será que o cenário atual, as práticas de ensino no cenário atual condiz com a formação daqueles professores que estão em sala de aula, aqueles que se formaram há 10 anos, 20 anos, ou que estão em sala de aula nesse período? Então é preciso repensar, né? É preciso buscar fazer essa articulação, essa integração, entender a forma que vocês aprenderam a matemática, a cobrir os números, a cobrir os tracejados, a pintar a casa, enfim. Isso não se aplica, mas isso não se aplica de uma forma mais didática, de uma forma mais lúdica no cenário atual. Considerando que nós precisamos dar autonomia, tornar o nosso aluno protagonista, e dentre outras variações. Então, considerando que vocês estão passando por esse processo de formação, é importante que vocês se questionem, se indaguem e façam essa articulação e esses questionamentos. Nós estamos em um cenário que ele não dialoga com o saber que eu aprendi, não dialoga de uma forma direta, vamos deixar mais claro, né? Porém, eu tenho saber. Agora, como que eu vou tratar esse meu saber numa perspectiva de poder fazer uma integração, fazer uma outra abordagem para o cenário atual? Como assim? De que forma?
E aí na nossa aula presencial, vocês deram um show de apresentação e vocês foram protagonistas, é, baseado em um saber que vocês já trazem, né? Seja na prática de sala de aula, seja durante as aulas no curso. E aí vocês foram protagonistas de elaborar situações, problemas, foi dada essa autonomia pelo mediador naquele momento que vocês pudessem construir as suas situações e problemas de uma forma contextualizada, de uma forma do cotidiano. Vocês buscaram respostas utilizando materiais palpáveis, que foi o sistema monetário. Vocês criaram cenários teatrais, e é isso que se busca. E aí, se a gente parar para fazer uma pequena reflexão, aí vocês vão notar que, na nossa época, por exemplo, o sistema monetário era algo um pouco distante de ser abordado dentro dos conteúdos programáticos. Então é preciso que a gente busque ter essa compreensão e entender, como eu coloquei, diante dos desafios impactantes no cenário da educação atual, quando se trata de formação inicial e formação continuada, são duas fatias de maior sabores dentro desse processo, dentro dessa revolução de quebra de paradigmas da educação. Ou seja, vocês já ouviram falar diversas vezes em relação a isso. O aluno chega no ensino fundamental 2, não sabe ler, não sabe escrever, chega no médio e por aí vai. E aí a culpa é do pedagogo, mas aí não há culpado, há responsáveis. E nesse momento vocês são responsáveis para vocês são responsáveis para buscar e se debruçarem no campo da pesquisa, da investigação, da ciência, e quebrar um ciclo cultural, um ciclo vicioso cultural que foi construído dentro do processo de ensino e aprendizagem da matemática, sobretudo nas práticas pedagógicas, nas práticas docentes. Como assim? Vocês têm nesse processo de formação inicial, vocês têm aí vários dispositivos para não projetar ou não consolidar um ensino da matemática de uma forma rotulada como difícil, como chata, como desestimulante, que o aluno não gosta, Então, nessa formação inicial, quando vocês pegarem turmas de educação infantil, primeiro ano até o quinto ano, vocês têm esse poder de construir uma matemática contemporânea, uma matemática moderna, uma matemática prazerosa, exatamente como vocês protagonizaram naquele encontro presencial. Então, mas é possível fazer isso? Vai ter um aluno que não vai interagir, vai ter um aluno que não vai estar engajado. Por quê? Falar sobre educação é você tratar de camadas. Quais são as camadas que compõem a educação? E aí vem as camadas políticas, as camadas religiosas, as camadas econômicas, as camadas sociais, as camadas culturais, as camadas emocionais. Então, mexer nessas camadas de uma forma específica ou de uma forma particular, isso é muito delicado e muito impactante. Então, trabalhar com a educação é poder fazer uma integração de todas essas camadas. Por isso que hoje nós vamos tratar um pouquinho exatamente sobre essa questão da integração dos saberes docentes para ensinar matemática nos anos iniciais. E aí a gente vai trazer uma revisão crítica e as perspectivas futuras. E aí o que seria isso? Quando a gente coloca, eu já trouxe um pouquinho dessa revisão crítica, trazendo convidando vocês a viajar um pouquinho, a navegar um pouquinho
na formação de vocês lá da educação. Como foi abordada a matemática para vocês lá nos anos iniciais, nos anos finais, no ensino médio, de que forma os professores abordaram. E aí vocês há de concordar em alguns aspectos de que o professor de matemática ele já traz uma bagagem, a disciplina ser chata, e às vezes o professor ele não traz uma abordagem atrativa. Então a gente precisa repensar as nossas práticas e, sobretudo, vocês que estão em formação inicial, como vocês irão abordar os conteúdos, né, as temáticas inerentes ao conteúdo de matemática em suas salas de aula. Ou seja, se eu for trabalhar a memorização da tabuada, dizer para o pai que ele tem que comprar uma tabuada porque seu filho precisa não aprender, mas memorizar, e a cada aula, vamos decorar a tabuada de 2, na próxima a gente decora a tabuada de 3, e assim sucessivamente. E aí fazer toda aquela estratégia didática que foram utilizadas conosco. Então veja como é importante vocês entenderem e, sobretudo, se questionar. A integração, eu preciso integrar o meu saber. Oi, Arlete. Boa noite, professor. Boa noite. Me tira uma dúvida. Hoje em dia, ainda utiliza essa forma de ensino através da tabuada? Como é que está? Sim, com certeza. Porque, vamos lá, tem professor que está em sala de aula há 25 anos. Então, ele já tem uma metodologia, uma prática ali bem consolidada, e para ele mudar essa prática há uma resistência, porque eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter um pouquinho mais de trabalho. Então tudo isso me tira da zona de conforto. E aí, o que é mais fácil? É eu pedir que o aluno decore a tabuada, ou eu construir dispositivos ou elementos para trabalhar a tabuada com os meus alunos. O que é mais fácil para vocês? Realmente, mas assim, a gente está vendo as coisas tão atuais hoje em dia que até na brincadeira tem como se aprender a multiplicar, subtrair essa forma mais fácil para mim, porque os jovens estão tão assim. Os meninos hoje, Sim, a questão de estarem tão bem entrosados com tudo da informação, de informática, essas coisas, eles mexem sim. tão bem, e isso não ia facilitar a vida deles, não, no meu entender, né? De que voltar à questão de tabuada, decoreba, eu não sei se realmente seria mais fácil. Uma brincadeira ensinar mais do que o Então, estilo da tabuada. então, Arlete, é exatamente isso que eu estou colocando para você. Por exemplo, para você, isso é atrativo como professora, correto? E você tem essa percepção de que Sim. os nossos alunos, você já entendeu, você já está em sala de aula? Não, professor, ainda não. Eu trabalho na Pronto. área de Pronto. secretaria Então, de uma escola. você não está em sala de aula e você já tem esse olhar que os estudantes eles estão numa outra geração, que eles estão mais evoluídos, eles aprendem com a velocidade da luz. E aí onde é que está? O aluno está aqui, o professor está aqui. Para o professor alcançar o aluno, ele vai ter que quebrar vários paradigmas aí, Parabéns. Isso. entende? Ele vai ter que quebrar vários paradigmas para chegar no patamar do aluno. Como assim, Romilson? Como eu falei, o professor que está trabalhando lá, eu vou colocar como exemplo uma professora da escola que eu sou gestor. Ela já está há muito tempo em sala de aula. E a prática dela, que eu tive que proibir, é levar cópias todos os dias para a sala de aula. É Hum, mais fácil eu chegar, tirar uma cópia e pedir para o aluno pintar. Entende? É mais fácil fazer isso do que eu verdade.
do que eu chegar do que eu chegar na sala de aula e estimular o meu aluno a pensar, olha, um, vamos construir aqui, sei lá, um castelo. E aí jogar a imaginação para o aluno. Vamos trabalhar hoje as 4 operações a partir do desenho dos 4 porquinhos. E aí você começaria a fazer a integração do saber do aluno com o seu saber docente e trabalhar a matemática de outra forma. Mas isso dá trabalho. Isso, seria perfeito. Você estaria abordando a matemática de uma forma contextualizada, de uma forma mais atrativa. O aluno iria crescer, desenvolvendo suas habilidades cognitivas, com uma percepção, com um olhar, com um gosto diferente da matemática. Mas o professor precisa dar essa repaginada. Mas o professor, para ele é fácil chegar e dizer, diretor, tira 10 cópias para mim, e ele vai trabalhar aquelas 10 cópias. Então, verdade, verdade. Porque não dá trabalho. Ou simplesmente pegar algo que está posto no livro didático e pedir para o aluno reproduzir. Então, é como eu falei, os estudantes estão aqui, os professores estão aqui, e aí precisa de muito trabalho para que se evolua nesse processo, para estar ali próximo do que da geração atual em relação ao desenvolvimento cognitivo. Entende? Então, assim, é esse o desafio de hoje. Por isso que vocês que estão chegando, vocês precisam deixar desabrochar, né? Vocês precisam não ser resistente, não querer reproduzir certas práticas que se traz desde quando o mundo é mundo. Mas a gente vai trabalhar o que diferente? Nós sempre estaremos fazendo o 2 mais 2, o 4 mais 4, o 5 mais 5. O que vai diferenciar é a abordagem. Como que eu vou abordar? Quais são os elementos que eu vou utilizar para que isso seja mais significativo, para que isso seja de fato consolidado? Então, existe a diferença entre a memorização e a consolidação. E aí, quando a gente faz essa revisão crítica, esse olhar crítico, é exatamente voltarmos ao tempo como nós aprendemos. Quais eram os saberes dos professores antigamente? Quais são os saberes dos professores atuais? Quais são os saberes de vocês que são futuros professores? E vocês terem esse olhar desse saber e o que isso vai influenciar na prática pedagógica de vocês e de que forma isso vai ser consolidado, o que ensinar e como ensinar para o meu aluno. Como é que nós vamos articular tudo isso? Tá? Então é importante ter esse olhar e essa percepção. Deu para compreender, Arlete? Sim, sim. Muito obrigada. A explicação foi perfeita. Obrigada, viu? Por isso que, assim, eu sempre vou colocar vocês, quem está nas formações iniciais, diante desse cenário atual, em qualquer área, precisa buscar cada vez mais pesquisar, investigar, porque são vocês que irão, de uma forma mais assertiva, quebrar alguns paradigmas em relação a esse processo. Ou seja, eu estou há 17 anos em sala de aula, dos 17, 2 fora de sala, porque eu fui para a gestão. Mas aí, diante das demandas diárias, das rotinas diárias, para que eu possa introduzir recursos, dispositivos diferentes, é trabalhoso. Porque há uma resistência automática por N motivos. O cansaço, a sobrecarga, várias demandas, trabalho em 2, 3 escolas, a questão política, salarial, por N fatores. N fatores. Mas a gente precisa pensar nessa revisão crítica e quais são as perspectivas futuras. E aí, já só para endossar o que eu já falei,
o ensino de matemática, nessa integração dos saberes docentes para o ensino de matemática, o ensino de matemática e profissionalidade docente. Então, ou seja, como é que isso está dialogando o ensino da matemática com os profissionais docentes? Como vocês, futuros professores, precisam buscar elementos categóricos, buscar uma discussão mais aguçada, mais apropriada, para dialogar com esse ensino da matemática. Mas o ensino da matemática não é fácil, não é eu pegar é muito complexo. Vai para além de algumas discussões, né? Vai para além de algumas discussões. Que, sobretudo, nessas discussões, para além dessas discussões, é a gente exatamente buscar, né, esses elementos para que eles possam dialogar e esteja integrado. E aí nós temos aí são vários impactos, interferências, influências, mas a gente precisa ter um olhar, né, e vamos nos deparar com grandes desafios, práticas e caminhos possíveis. Mas quando vocês têm um olhar mais aguçado, né, um olhar mais crítico, de curiosidade, vocês vão visualizar sobre outros prismas os caminhos possíveis. Então veja o que vocês apresentaram no dia da aula presencial. São caminhos possíveis de ser abordado, de ser praticado, de ser incentivado e provocado dentro da sala de aula. Então veja quantos conceitos são trabalhados ali de uma forma teatral, de uma forma com outros dispositivos. Então tudo isso se ver caminhos possíveis para essa situação. Por isso que é importante a gente pensar nesses caminhos possíveis. E vocês é um desses caminhos. Vocês é um desses caminhos para que ocorra de fato, esta mudança, essas quebras de rupturas, e novos caminhos, novos olhares para o ensino da matemática. Não aquela matemática chata, desafiadora, entediante, enfim. Então, a matemática nos anos iniciais exige múltiplos saberes. Quais são esses múltiplos saberes? Dentre eles nós temos o pedagógico, o epistemológico, o curricular e experiências. Então veja que trabalhar a matemática não é apenas o cálculo, não é apenas o número. Quando se fala em matemática, o que é que vem a primeira coisa na cabeça? Cálculo. Difícil. Isso já é automático. Concorda comigo? Não é isso? Isso já é no automático. Concorda ou não concorda? Sim, professor. Não é isso? Então, já vem de automático. A gente precisa entender que a matemática, ela não é somente o cálculo. Ela envolve um saber pedagógico, ela envolve um saber epistemológico, ou seja, a gente entender que e o nosso aluno, lá nos anos iniciais, ele precisa dessa concepção. Onde às vezes, para nós que somos professores de matemática, eles vão perguntar, eu estou trabalhando lá o Teorema de Pitágoras, e aí eles vão perguntar, onde é que eu vou usar o Teorema de Pitágoras na minha vida? São perguntas que certamente vocês já fizeram na época de ensino médio, e vários alunos eles perguntam, eles questionam, aonde eu vou utilizar? Então, essa pergunta ela é feita de uma forma constante, porque em suas formações anteriores, essa questão epistemológica não foi trabalhada. Você poder contextualizar, abordar a matemática a partir de diversos espaços, diversos ambientes, mostrar a essência, dizer que o universo, ou que a matemática, ela é dos primitivos. Mas quando é que isso é contado? Talvez quando o aluno já esteja lá no ensino médio,
E esse contato precisa ser dado, precisa ser trabalhado nos estudantes e, sobretudo, em vocês que estão em formação inicial, que eu tenho certeza que algumas passagens lá da matemática vocês não conhecem. História da matemática, história dos números, quais foram os primeiros elementos que constituíram a matemática, a questão do plano, ponto, e outras derivadas. Então é preciso trazer historicamente como foi construída a matemática. É a partir desses elementos, é a partir desses saberes que, ao ser passada para o estudante, a gente acaba desconstruindo diversos conceitos que foram criados nesse processo, né, de ensino e aprendizagem. E aí vem a questão curricular, né, como está sendo integrado esses currículos dentro das nossas escolas. De que forma isso vem sendo trabalhado dentro das nossas escolas? Nós precisamos entender ou ter uma base de como esses parâmetros, né, esses conceitos, esses conteúdos vêm sendo tratados e trabalhados. Professores enfrentam desafios na transposição didática, né, e na mediação significativa. A integração dos saberes é essencial para assegurar aprendizagens sólidas e contínuas. Então, vários professores eles têm ou eles enfrentam desafios em suas transposições didáticas, né, e sobretudo nessa mediação significativa. O que é isso? O que é essa transposição didática? É exatamente como eu tenho uma turma de 25 alunos, heterogênea, cada um com um perfil diferente, cada um com um grau ou nível de dificuldades diferentes. Mas como que eu vou abordar o conceito do sistema monetário? Que desafios eu vou enfrentar e como vai ser essa transposição didática, para que seja de uma forma consolidada e significativa. Então, os professores enfrentam esses desafios. Desafios esses que eles são, como posso colocar para vocês, desafios esses que eles precisam, que já há discussões há muito tempo, mas que nós precisamos buscar exatamente estratégias e metodologias para que essa transposição didática ela ocorra de uma forma consolidada, de uma forma significativa. Então a gente precisa compreender a importância dessa transposição dentro desse processo de ensino da matemática. Então, pensar nessa transposição é exatamente o processo de como transformar o conhecimento, ou seja, o saber, em um conhecimento ensinável, aprendível. Ou seja, vocês pegaram lá naquela apresentação um saber e transformaram em uma outra ferramenta de como saber ensinar, de como aprender. Então, a transposição didática exatamente é um processo de transformação do conhecimento, né, do conhecimento científico, né, do que eu sei, para o conhecimento ensinável. Então, esse processo ocorre de uma forma externa, de uma forma adaptada, de uma forma curricular, de uma forma dentro da interna. Tenho que considerar esses fatores externos e internos, que o aluno aprende fora da escola e dentro da escola. Então, tudo isso a gente precisa conhecer esses elementos categóricos como essenciais para essa transposição. E aí vem a integração do saber. Como que eu vou integrar esses saberes de tal forma que eles possam assegurar essa aprendizagem de uma forma solidificada e, sobretudo, contínua.
Então, a gente precisa pensar também nesses parâmetros. E para isso, Tardif, ele diz que saberes experienciais, profissionais, curriculares e disciplinares, quando ele traz, dentro dessa perspectiva das bases teóricas, o saber docente ele tem que ser experiencial, ele tem que ser profissional, ele tem que ser curricular, ele tem que ser disciplinar. Schumann, ele traz os conhecimentos pedagógicos do conteúdo. E aí o que seria esses conhecimentos pedagógicos do conteúdo? É bastante mencionado, né, em diversos artigos, o conhecimento pedagógico do conteúdo. Deixa eu só... Ele traz uma outra abordagem na perspectiva só um instante. Então ele traz uma outra abordagem na perspectiva de que o conhecimento, qual o conhecimento que o professor ele possui? Então ele vem endossar mais uma vez sobre a questão da capacidade do que o professor tem de transformar o seu conhecimento pedagógico, ou o seu conhecimento disciplinar, ou o seu conhecimento curricular, de tal forma que ela seja compreensível e acessível aos alunos. Então, quando eu coloco como uma questão central na educação esse conhecimento pedagógico do conteúdo, eu estou descrevendo um tipo especial de conhecimento que eu ou que nós professores precisamos possuir para que ele seja repassado para os nossos estudantes de uma forma mais acessível, que não seja passado de uma abordagem difícil, que ele tenha estratégia mais eficaz, que ele tenha uma abordagem curricular mais de uma forma mais acessível, mais palpável, mais fácil de ser executada. E aí Schumann ele traz esse conhecimento pedagógico de conteúdo. Temos também a integração entre teoria e prática, né, como um eixo da docência, e a importância da reflexividade docente. Então sempre vai estar sendo tocado nesse ponto. Reflexão, ação, reflexividade docente, porque é exatamente um dos grandes gargalos da educação ainda, e sempre achar falando, o professor ele é resistente, o professor ele tem algumas dificuldades de abordar novas temáticas, novos recursos. Então é preciso refletir o meu saber, é preciso refletir a minha prática, é preciso refletir se o que eu estou transpondo, se o que eu estou repassando, ele está de fato atingindo de uma forma consolidada e eficaz a aprendizagem dos nossos estudantes. Então é preciso que vocês tenham esse olhar, que vocês tenham este olhar, e sobretudo nessa formação inicial de vocês. Então vocês darem importância às abordagens que vocês precisam aprender. Para isso tem que se debruçar em pesquisas, em investigações, no campo científico, dentre outros. Alguma pergunta até aí? Tudo bem? Podemos seguir. E aí vem os saberes necessários ao ensino da matemática. Obviamente que aí a gente sempre fala sobre a questão de conteúdos, de fundamentos, e aí os saberes matemáticos eles estão pautados exatamente entre conteúdos e fundamentos. E aí ele traz saberes pedagógicos, didáticos, que vêm as estratégias, metodologias, mediação. Os saberes curriculares, ele traz a BNCC, progressões de aprendizagem, e saberes sobre o desenvolvimento infantil e modos de aprender. Então, quando nós estamos falando sobre
qual é o saber necessário que eu, que estou em formação inicial, preciso aprender sobre a matemática? E aí, óbvio que vocês já sabem, o saber matemático são conteúdos que vocês já vivenciaram, e seus respectivos fundamentos. E aí vocês também têm a questão das estratégias, dos recursos, da mediação, tá? E os documentos norteadores, como a base e as respectivas progressões de aprendizagem. Então veja que dentro dessa quebra de rupturas, vocês vão lidar com crianças e de que forma essas crianças vão aprender. E isso recai sobre a responsabilidade de vocês. Então, a forma como vocês irão pegar esse conteúdo, pegar esses fundamentos, integrar com o saber docente, integrar com a prática pedagógica, que estratégia eu vou utilizar para que esse conteúdo ele seja consolidado, ele seja trabalhado de uma forma significativa, como vai ser a mediação. Então veja que são elementos necessários e fundamental para que vocês possam revisitar a forma como vocês aprenderam lá nos anos iniciais, finais, médio, e hoje vocês de formação inicial que irão trabalhar esses conteúdos futuramente. Então é importante que vocês se apropriem todos esses saberes curriculares da base. O que a base ela traz de uma forma mais orientadora, mais direta para ser consolidada, tá? E aí nós temos desafios identificados na literatura. Quais são os desafios identificados na literatura? Então nós temos aí uma fragmentação entre teoria e prática na formação inicial, ok? Então sempre existiu, e aí o que se coloca nesse processo de formação inicial é que precisa quebrar, ou precisamos, na verdade, né? Reduzir essa questão da fragmentação de teoria e prática. A teoria está aqui, a prática está aqui. Então elas não se cruzam, elas não dialogam de fato como deveria ser. Mas por que elas não dialogam? O problema está só na matemática, só na abordagem. Vocês precisam sempre lembrar que a educação são camadas. Existem várias camadas ali, como se fosse uma cebola. E aí quando você vai cortando a cebola, você percebe que ela tem várias camadas. E aí essa cebola social, cada camada ela traz histórias, vivências, práticas, ela traz um universo, né, de conceitos. Então é preciso pensar e buscar elementos, né, para estreitar essa teoria, de tal forma que elas consigam dialogar essa teoria e essa prática. E aí nós temos também dificuldades na compreensão conceitual de conteúdos básicos. E aí lembra que nós estamos falando aqui de compreensão, dificuldades na compreensão conceitual de conteúdos básicos. E aí eu fiz aquela atividade com vocês, né, do Tangram, de cortar, que foi uma atividade mais reflexiva, para que vocês pudessem perceber que tem habilidades em nós que não foram despertadas, que não foram construídas. Por isso que é importante que vocês estreitem esses laços e, sobretudo, buscar compreender e buscar trabalhar essas habilidades que não foram desenvolvidas. E a falta de formação continuada, contextualizada em realidade escolar. E aí, como eu falei, vocês estão em uma formação inicial e futuramente em formações continuadas, cursos de pós-graduação, cursos de aperfeiçoamentos, enfim. Então, a formação inicial e continuada elas são elementos fundamentais para ajudar nesse processo de reconstrução do ensino da matemática e da educação como um todo. Temos também
A BNCC, né, que ela traz, ela enfatiza muito a questão de resolução de problemas, né, no pensamento matemático, as competências gerais e específicas, né, raciocínio, comunicação e argumentação, campos de experiência, números, geometria, grandeza e estatística. Então, isso é fundamental que vocês tenham essa compreensão. E o papel do professor como mediador crítico e criativo. Então, trabalhar a BNCC e seus campos é vocês fazer uma integração entre as competências gerais, entre as competências específicas, buscar mecanismo que desenvolva as habilidades dos nossos alunos dentro da resolução de problemas, dentro do pensamento, no pensamento matemático, raciocínio, argumentação, comunicação, os campos de experiências, quais são os saberes dos nossos alunos e de vocês, quanto cursista, de números, geometria, grandeza, estatísticas e por aí vai. Então, o papel do professor, nesse cenário atual, ele precisa ser um papel mediador, crítico e criativo. E aí, Arlete, volta para aquela discussão que você levantou. Ser um professor mediador e não centralizador. Ser um professor não apenas, não ser mais um professor emissor da informação e o aluno apenas o receptor. O professor não é mais o centro, ele tem que ser mediador, crítico e criativo. E aí a gente se depara com as barreiras, com várias barreiras. O professor que está em sala de aula há diversos anos, aquele que é resistente, enfim. E aí vem as barreiras que a gente se depara. Temos também situações de problemas contextualizadas, Situações de problemas contextualizadas, que vem o uso de jogos matemáticos, materiais manipuláveis, que vem as peças do Tangram, o material dourado, dentre outros materiais que, contudo, que eles sejam palpáveis, projetos interdisciplinares, sequências didáticas estruturadas, por objetivos claros, avaliação formativa e continuada. Esses são alguns elementos, alguns recursos, na verdade, que precisa ser utilizado. E dentro da revisão crítica, ele traz essa para a gente caminhar, daqui a pouquinho já para as considerações finais. Revisão crítica, o que falta integrar? Isso é uma pergunta bastante pertinente. Falta integrar o alinhamento profundo entre saberes teóricos e o cotidiano de sala de aula. Falta integrar melhor formação prática sobre raciocínio e matemática infantil. E falta integrar abordagens mais significativas e menos mecanizadas. E falta integrar o fortalecimento do uso de evidências pedagógicas. Então, imagine, só pegando um gancho dessa apresentação de vocês, imagine vocês pegar e trazer nas aulas de vocês uma integração de uma forma, pegando esses saberes, pegando o contexto da sala de aula, pegando a vivência do aluno, pegando a realidade ali do território, então, e transformar isso em uma aula com a matemática. E aí, essas práticas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser introduzidas a partir da educação infantil. Isso é uma das discussões que está nos últimos anos em bastante articulação, movimentação para dizer a educação infantil não é só para brincar, não é só para socializar, precisa levar esses conhecimentos a partir da educação infantil. Tá? Então, vocês precisam também ter esse conhecimento. Temos também, e com base nisso, quais são as nossas perspectivas futuras? As nossas perspectivas futuras, elas trazem formação docente baseada em práticas colaborativas, ampliação do uso de tecnologias digitais para o pensamento matemático, ateliês pedagógicos e laboratórios de ensino, pesquisa sobre aprendizagem matemática no território local, políticas de formação continuada, estruturadas e permanentes. Então, tudo isso são as perspectivas futuras. O que seriam esses ateliês pedagógicos? O que seriam esses laboratórios? Esse momento aqui em sala de aula é um laboratório. O laboratório não é uma sala de laboratório, um laboratório de informática, um laboratório de química, de física, de ciências, não.
a sala de aula, o nosso aluno, o professor, ele é um laboratório. Quantas dificuldades nós não temos? Quantas limitações nós não temos? Quantos desafios ou quantas, não seria impossibilidades, mas seria quantas dificuldades nós temos de pegar um recurso tecnológico para integrá-lo ou trabalhar com o conteúdo de qualquer disciplina. Então, nós somos um laboratório. Então, o laboratório de ensino é pensar que eu, professor, sou um laboratório, o meu aluno é um laboratório. Precisamos pensar nessa perspectiva. E aí nós temos, para ir finalizando, nosso tempo está acabando, estou usando o e-mail pessoal e aí ele só permite 1 hora. E aí nós temos aí as considerações finais. Aí para essas considerações finais, ele traz: ensinar matemática exige integração consciente e crítica dos saberes docentes. Além disso, ele traz: a formação do professor deve favorecer reflexão, autonomia e investigação. Oi, Arlete. Arlete, quer falar? Não, professor, desculpa que eu bati sem querer. Certo. A consolidação desses saberes contribui para uma educação matemática significativa e caminhar para futuras práticas inovadoras requer diálogo entre teoria, escola e comunidade. Por isso que é importante a gente quebrar. Cleânia, quer falar? Ela levantou a mão 2 vezes e eu não vi. Sim, professor. Boa noite. Boa noite. Arleta, abaixe sua mão, por favor. Pode falar. Ô, professor, eu queria tirar uma dúvida. No caso do trabalho de matemática, o trabalho que eu fiz, eu não sei se foi o do... Eu sei que eu fiz o envio do trabalho, eu já fiz todos do senhor, eu acho que é o último. Eu coloquei ele lá, só que eu não estou conseguindo, no caso, no notebook, eu consigo abrir ele normalmente. Só que quando eu vou abrir ele no telefone, eu não consigo abrir ele. O senhor já viu se ele está lá na plataforma? Eu vou dar uma olhadinha e lhe dou um feedback, tá bom? Tá certo, dê uma olhadinha, porque como eu, no caso, eu não estava conseguindo enviar, eu enviei ele, no caso, pelo e-mail. Me dá um oi amanhã? Tá certo. Tá bom? Eu dou um retorno. Tá, obrigada. Nada. Certo, gente? Então, encaminhar para futuras práticas inovadoras requer diálogo entre teoria, escola e comunidade. E aí, fechando esse momento, né, nessas nossas considerações, como eu falei para vocês, é preciso pensar nesse caminhar, é preciso pensar nessas futuras práticas inovadoras e, sobretudo, abrir espaços de diálogo entre teoria, prática, escola, comunidade, professor e os demais órgãos. Isso é fundamental. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu vou deixar esse material gravado lá na sala de vocês também, né, que foi gravado. Tudo bem?